Natal. O que falar sobre a palavra Natal? Qual o significado da palavra Natal? A palavra se refere a nascimento, ou onde a pessoa nasceu. Dizem assim, terra natal, quer dizer lugar onde se nasceu. Obviamente, o significado mais conhecido, mais lembrado quando se fala em Natal, é a data comemorativa do nascimento de Jesus, Jesus Cristo, tradição da cristandade. Uma celebração que acontece há mais de 1.600 anos, no dia 25 de dezembro. Os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo. No século IV, foi estabelecida a comemoração do Natal no dia 25 de novembro, pelo Papa Július. Mas além de não haver documentos comprobatórios, históricos, que confirmem essa data, uma das explicações para a escolha da data eram as festas pagãs que costumavam ser realizadas nesse dia. Os romanos comemoravam o solstício do inverno, uma homenagem ao deus Sol. Anos mais tarde, o deus Sol foi substituído por Mitra, que era um deus da mitologia grega. Além desses rituais, outra celebração que pode ter influenciado a definição da data do Natal foi uma comemoração realizada pelos nórdicos na era viking, também em celebração ao solstício de inverno. Acredita-se que a escolha do dia 25, portanto, era uma forma de conseguir mais adeptos ao cristianismo, utilizando-se de algumas referências dos rituais pagãos. Solstício de inverno é um fenômeno da astronomia que marca o início do inverno. O Natal é envolvido por símbolos. Existem nessa comemoração, como todos nós sabemos, diversos símbolos. Por exemplo, existe a árvore de Natal. Um dos símbolos mais conhecidos da comemoração natalina é a árvore de Natal. Muitas pessoas entendem que ela seria assim, triangular, né? Com aquela estrela em cima ali, que o formato triangular do pinheiro representaria a Santíssima Trindade. O costume de trazer árvores para dentro de casa e enfeitá-las, na antiguidade, era esse costume, mas começou a ser utilizada pelos cristãos por volta de 1500 com Martinho Lutero. Na América Latina, essa tradição teria começado no século XX. Aquela estrela que a gente vê no alto da árvore é a famosa estrela de Belém, segundo o relato do Evangelho de Mateus, na Bíblia. A estrela de Belém guiou, né, os 3 reis magos até o local do nascimento de Jesus. Simboliza uma estrela guia para a humanidade. Esse seria o símbolo. É um dos enfeites mais importantes da árvore de Natal. Fica no topo. Uma outra tradição do Natal é o Papai Noel, né? Papai Noel é uma criação inspirada no bispo São Nicolau, que costumava ajudar as pessoas pobres e foi canonizado pela Igreja Católica. Uma outra tradição no Natal são os presentes, né? Então, é muito normal, é muito comum, né, as pessoas se darem presentes, trocarem presentes. Isso seria uma tradição inspirada nos 3 reis magos que levaram ao menino Jesus ouro, mirra e incenso de presente. Uma tradição que também foi influenciada pelo bispo Nicolau, que se tornou São Nicolau
e é a inspiração para a figura do Papai Noel. Era um homem generoso e costumava ajudar as pessoas mais necessitadas. As velas de Natal, há uma lenda de que na Alemanha o Senhor costumava colocar velas nas janelas para iluminar os caminhos dos viajantes que se perdiam. Essa tradição se mesclou com o símbolo de Jesus, que seria aquele que iluminava os caminhos da humanidade, que a tiraria das trevas. Uma outra das tradições de Natal também é o presépio. Essa tradição foi iniciada por São Francisco de Assis, no século XIII, quando ele reproduziu a cena do nascimento de Jesus Cristo, com objetos. De origem hebraica, a palavra presépio significa manjedoura de animais, ou estábulo. Existem também as guirlandas, que são feitas de ramos verdes e frutas vermelhas. Acredita-se que elas sejam uma referência à coroa usada por Cristo durante a sua crucificação, e que as frutas vermelhas simbolizem o sangue. Hoje, as guirlandas costumam ser penduradas nas portas das casas e simbolizam um convite para que o espírito natalino entre na casa. E uma última tradição a ser mencionada é a ceia de Natal. As ceias de Natal são tradições que vêm dos povos antigos europeus, que costumavam fazer banquetes para celebrar os alimentos e a fartura do ano. Hoje, costumam ser realizadas na noite de 24 de dezembro e são uma das ocasiões mais importantes para as famílias cristãs. Na visão espírita, o Natal tem um significado muito peculiar. O Espiritismo vê uma figura, um simbolismo muito importante nessa data, por se tratar da vinda à Terra, da data convencionada para a vinda à Terra de Jesus, um Espírito puro por excelência, um Espírito perfeito, um emissário divino, que veio trazer a revelação da verdade para a humanidade terrena. Algumas denominações religiosas não comemoram o Natal por entenderem que a data não é conhecida com exatidão. Para nós espíritas tem mais importância o significado da data. Não importa saber a data exata, o que importa de fato é o significado dela, o que esse evento representa para a humanidade terrena. O Espiritismo nos apresenta uma sequência das 3 revelações mais importantes que chegaram para a humanidade na Terra. A primeira, com Moisés, trazendo o conceito da verdadeira fé, apresentando os princípios fundamentais da lei divina, através do Decálogo. A segunda revelação, com Jesus, aquela que está no centro, aquela que traz uma concepção nova acerca de Deus, muito diferente da de Moisés. Esse é um dos pontos mais importantes da revelação de Jesus. Deus, como Pai celestial, Pai de amor que quer ser amado, não mais temido. Sem esquecer da revelação da vida futura. Meu reino não é deste mundo. Ao lado disso, apresenta para a humanidade as condições fundamentais para que o homem conquiste a felicidade futura. Os evangelhos estão repletos de relatos sobre as instruções dadas por Jesus a esse respeito. A revelação de Jesus está no centro das 3 revelações, com o eterno brilho do ensino maior, o amor. A terceira revelação seria, então,
a chegada do Espiritismo à Terra, a terceira das grandes revelações trazidas para a humanidade. Importante lembrarmos sempre que nós somos um mundo de expiações e de provas, que pela natureza dos espíritos que habitam esse mundo, faziam-se necessárias essas missões reveladoras, que sempre tiveram por objetivo promover o despertamento e a transformação das pessoas, impulsionando-as para a mudança, levando-as a se melhorarem, tentando aproximá-las de Deus. Assim, veio Moisés, veio Jesus, veio o Espiritismo, sempre como uma manifestação do amor de Deus pela humanidade, ainda carente de todas essas missões instrutivas e cheias de exemplo. O Espiritismo é tido por nós, espíritas, como o Consolador que Jesus havia prometido que enviaria no futuro, como está em João 14. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu vos enviarei outro Consolador para que fique eternamente convosco. E ele menciona ainda duas tarefas fundamentais que esse futuro revelador viria fazer. Primeira, ensinar todas as coisas, ou seja, completar o seu ensinamento, trazer aquelas informações que a humanidade da sua época ainda não estava pronta para receber. E ele deixa isso muito patente, muito evidente, num texto que está em João, capítulo 16, ao dizer diretamente aos seus discípulos, numa reunião privada: eu tenho ainda muitas coisas para vos dizer, mas por agora não as podeis suportar. Quando vier este Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. E como segunda tarefa, na fala do Cristo em João 14, temos lá: virá recordar tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Ou seja, tratava-se de uma previsão da parte dele, de que a humanidade iria gradativamente se desviar dos seus ensinos, havendo necessidade, sim, de numa época futura, no momento oportuno, tudo ser restabelecido. É quando vem, no século XIX, o Espiritismo, na forma de uma revelação, no formato de uma ciência, que vem trazer as informações todas que eram necessárias para que a humanidade entendesse a relação entre vida terrena e vida futura, na qual Jesus havia tocado só levemente. Mas também veio recordar todos aqueles ensinamentos dos quais a humanidade, de fato, se havia gradativamente afastado. O ensino de Jesus foi aos poucos sendo soterrado debaixo de uma imensidão de rituais pagãos, de cultos, de práticas exteriores de adoração, que foram substituindo o cerne da doutrina de Jesus, o seu ensino moral. O Espiritismo, então, veio trazer de volta todos esses ensinamentos e desenvolver o seu significado. Por exemplo, quando Cristo diz para amar o próximo como a si mesmo, é o segundo mandamento dado por ele como mais importante, somente depois de amar a Deus. Agora, o Espiritismo vem ensinar como fazer isso, desenvolvendo, circunstanciando, detalhando esse ensinamento, mostrando aos homens como fazer para atender o mandamento de Jesus.
Portanto, o Espiritismo veio restabelecer aqueles ensinos que Jesus sabia que os homens haveriam de esquecer, desviando-se por caminhos tortuosos, mergulhando em práticas ritualísticas de todos os tipos, sepultando por completo o cerne do ensino moral de Jesus, que ficou de fato soterrado por 18 séculos. Concluindo, dessa maneira, estamos nós hoje aqui, na Terra, com tudo isso diante de nós, todas essas revelações, todas essas informações, toda essa enorme perspectiva descortinada, aguardando apenas pelas nossas iniciativas mais perseverantes, mais enérgicas, para que aquele caminho apontado, que conduz ao reino de Deus, possa ser decisivamente trilhado. Que Deus nos abençoe a todos.